Esse é o nível de crueldade que a infalibilidade artificial de Betel ele propõe para os membros fiéis. Eles tratam a vida humana como um rascunho de uma redação que pode ser apagado, reescrito conforme a necessidade da organização. Hoje nós vamos tocar numa ferida que muitos dentro da organização das Testemunhas de Jeová sequer sabem que existe. Para quem nasceu, entrou na organização após a década de 80, por exemplo, a ideia de que um transplante de rim, uma cirurgia de córnea poderia levar alguém à expulsão social soa como um completo absurdo, não é? Quase como uma lenda urbana isso. Mas para milhares de famílias que viveram sob a liderança, por exemplo, do Nathan Knorr, do Frederick Franz, isso foi uma realidade sangrenta, aterrorizante e, em muitos casos, fatal. Antes da gente continuar, eu preciso deixar algo muito claro aqui. Eu não sou nenhum líder religioso, eu não sou o dono da verdade, eu também não estou aqui para substituir a sua crença por outra. Se alguém te disser que você está numa religião verdadeira, desconfie dessa pessoa. O meu objetivo principal aqui nesse canal é muito simples, é incentivar você a pensar por conta própria. Eu quero deixar registrado que os meus vídeos, eles não são um ataque às testemunhas de Jeová como pessoa. Eu conheço a sinceridade de quem está lá dentro. O que eu faço aqui é a exposição de fatos documentados. Se essa exposição da realidade ela parece um ataque, o problema não está em quem revela o fato, mas é no fato em si. E a liberdade ela não é você trocar de instituição, é você ter o poder de escolher aonde que você quer estar. Inclusive se você decidir continuar nas Testemunhas de Jeová também, desde que você saiba exatamente o que acontece nos bastidores. Se você precisa que alguém te diga no que você tem que acreditar, você ainda não saiu desse controle, você só mudou de mestre. Aqui no Veterito Oficial, eu não vou oferecer para você respostas prontas. Eu ofereço perguntas e provas documentadas. E sempre se lembre disso. A verdade, ela não deve ter medo da investigação. Quem tem a verdade tem o prazer de expor ela. Agora, quem tem o controle vai ter pavor de ser questionado. Imagina a cena. Você está no leito do hospital, o diagnóstico é terminal. A medicina moderna diz que há uma saída. É um transplante. Para o resto do mundo, isso é a ciência agindo como um milagre da preservação da vida. Mas se você fosse testemunha de Jeová entre os anos 1967 até 1980, esse anúncio ele não seria uma notícia de esperança, ele seria uma sentença de morte espiritual e social. O que a gente vai analisar agora é o nascimento de um dogma que não veio da Bíblia, mas veio de interpretação humana extremamente radical que durou 12 anos. Tudo começou a ser pavimentado oficialmente lá em 1967, mas um pacto devastador se consolidou na revista Sentinela de 1º de junho de 68, com base nos conteúdos da edição americana, que foi em 15 de novembro de 67. Ali a organização ela respondeu uma pergunta na seção Pergunta dos Leitores, que selaria o destino de muitos fiéis. A pergunta era direta: existe alguma objeção bíblica a que alguém aceite órgãos por transplante? A resposta dada pelo escravo fiel e discreto da época, ela não foi apenas um não cauteloso, ela foi um ataque frontal à ética médica, carregado de acusação terrível. Então eles chamaram o transplante de canibalismo. O argumento que foi utilizado era fruto de uma ginástica mental impressionante e perigosa. A liderança ela afirmava que quando Deus deu permissão para Noé comer da carne dos animais após o dilúvio, ele não deu permissão para o homem comer carne humana. Até aí qualquer pessoa com o mínimo de bom senso concordaria. Só que Betel deu um salto lógico sem precedentes e ele afirmou que o corpo humano não deveria ser sustentado por partes de outro corpo humano. Quer isso fosse feito pela boca, através de ingestão, quer fosse feito por meio de uma intervenção cirúrgica ou transplante. Para eles, receber um rim, um fígado, uma córnea, você estaria consumindo o seu próximo para prolongar a sua vida. Então, para refletir sobre o peso dessa palavra canibalismo. Na psicologia e na teologia das Testemunhas de Jeová, o canibalismo é uma das abominações mais profundas citadas nas Escrituras, associando a maldição divina e estado de degradação humana extrema. Quando eles rotulam esse procedimento médico salvador com esse termo infame, a organização ela criou um muro psicológico e espiritual intransponível para o fiel. O pai que visse um filho precisando de um transplante, ele não via mais apenas cirurgia, ele via o risco de transformar o seu filho em um canibal
perante os olhos de Jeová e de toda a comunidade. Essa proibição não era tratada como uma simples opinião, sugestão para ser discutida. Era uma diretriz teocrática que ela vinda do canal oficial de comunicação de Deus na Terra. Se você aceitasse o transplante, você era considerado alguém que violava gravemente a santidade da vida e o pacto feito com Deus. O efeito social era imediato e devastador, que era o ostracismo. Você perdia o respeito da congregação, você era removido de qualquer cargo ou privilégio, e em muitos casos você enfrentava o terror das comissões judicativas por uma conduta imprópria ou uma rebeldia contra as orientações do escravo. A gente precisa entender que esses 12 anos não foram apenas um pequeno erro de percurso ou uma luz que ainda não brilhava. Ela foi um período de obscurantismo, onde a liderança ela se sentiu no direito de redefinir o que era pecado, usando os termos chocantes e repulsivos para garantir essa obediência cega em massa dessas pessoas que confiavam neles para a salvação. Quantas pessoas que elas morreram no escuro dos seus quartos de hospital, quantos jovens eles recusaram a chance de voltar a enxergar, por exemplo, através de um transplante de córnea, porque eles foram convencidos de estarem cometendo um ato de canibalismo. Mas algumas pessoas podem falar, mas isso não aconteceu com ninguém. Eu vou deixar agora um trecho de um vídeo de uma entrevista de uma das pessoas que sofreram com isso. E essa pessoa, ela precisava de um simples transplante de córnea, mas ela não pôde aceitar por conta dessa doutrina. Quando aconteceu o acidente, eu tinha 6 anos de idade, teve toda aquela celeuma, né, a recusa de me submeter ao transplante de córnea, posto que naquele momento era proibido, né, e depois fizeram a amputação e depois de 6 meses a torre de vigia mudou de ideia. Então a gente chegou no ponto de virada que torna essa história não apenas trágica, mas é revoltante para qualquer um que preze pela honestidade intelectual e pelo valor da vida humana. Porque em 1º de setembro de 1980, a revista Sentinela voltou a abordar esse assunto, que por 12 anos ela foi tratada como uma abominação. Sem qualquer pedido de desculpas, sem um minuto de silêncio pelas vítimas e sem admitir que os homens haviam errado, a luz ela subitamente mudou de cor. O tom autoritário que antes rotulava o transplante como canibalismo deu lugar então para uma linguagem técnica, uma linguagem permissiva. O veredito agora era que o transplante de órgãos passava a ser uma questão de consciência. É muito necessário que a gente pare para analisar a frieza dessa transição. A mesma publicação que em 68 afirmava que alimentar o corpo com carne humana era uma violação do pacto com Noé, agora argumentava que não havia mandamento bíblico explícito que proíbe o consumo de tecido humano para fins não alimentares. Olha só, agora eles descobriram isso. Mas espera um pouco aí. A Bíblia não mudou entre 68 e 80. Se o pacto com Noé continuava o mesmo nas páginas das Escrituras, o que foi que mudou? O que mudou foi a conveniência da liderança. Eles perceberam que o dogma do canibalismo era indefensável, tanto do ponto de vista médico quanto jurídico, e eles decidiram simplesmente ajustar o entendimento. O problema é que você não ajusta a morte. Você não ajusta a cegueira de quem recusou uma córnea. Imagine por um momento o sentimento de um pai que em 79 enterrou um filho pequeno porque seguiu fielmente a orientação de um transplante e ele seria canibalismo. Como que esse homem ele se sentiu quando ele abriu a revista de setembro de 1980 e lê que, a partir daquele momento, a decisão era dele e que Jeová não o condenaria por salvar a vida do seu filho? Esse é o nível de crueldade que a infalibilidade artificial de Betel ele propõe para os membros fiéis. Eles tratam a vida humana como um rascunho de uma redação que pode ser apagado, reescrito conforme a necessidade da organização. Nessa análise, a gente precisa expor a tática de gaslighting espiritual, que ele foi usado nisso. A organização nunca assumiu a responsabilidade pelas mortes ocorridas naquele período de 12 anos. Pelo contrário, a culpa é frequentemente jogada de forma sutil sobre os próprios fiéis, sugerindo que alguns foram zelosos demais ou que certas pessoas elas tiraram conclusões precipitadas. Mas quem que deu base para esse zelo? Quem que usou a palavra canibalismo em letras garrafais lá nas publicações oficiais? Foram os homens que se dizem o único canal de comunicação com Deus na Terra. Eles criam a regra
exigem obediência sobre pena de destruição eterna, e quando a regra se prova um erro grotesco, eles apenas viram a página e esperam que ninguém se lembre do que foi escrito anteriormente. Essa mudança de 1980 prova que o escravo não é guiado por uma divindade imutável, mas sim por tentativas e erros que custam a vida de pessoas reais. O ensinamento dos transplantes, ele foi um laboratório social, por assim dizer. Eles viram que podia proibir algo vital e eles seriam obedecidos por isso. Quando o custo político ou a pressão interna da doutrina lá se tornou insustentável, aí eles recuaram, mas deixaram para trás o rastro de túmulos que servem como monumentos de fanatismo religioso disfarçado de luz progressiva. Se você ainda acredita que essas proibições médicas atuais são vontade de Deus, então olhe para o ano de 1980. Ali está a prova de que a verdade de ontem, ela pode ser o erro de consciência de amanhã. Mas o tempo que você perde, a vida que você sacrifica, não volta nunca mais. A história da proibição dos transplantes, ela não é um caso isolado de má interpretação, mas sim é parte de um padrão sistemático de controle que se repete até os dias de hoje. Quando a gente analisa esse período de 12 anos, de 68 a 80, a gente percebe que a técnica de manipulação é sempre a mesma. Pega-se o conceito bíblico isolado, aplica-se uma lógica radical que impõe essa visão sobre a vida dos fiéis como se fosse a própria voz do Criador. Se eles erram sobre os transplantes, chamando de canibalismo, o que hoje é permitido e incentivado pela medicina, o que garante que a política atual sobre o sangue, sobre as frações, elas não sejam, por exemplo, o próximo erro de percurso a ser corrigido daqui a uma década? Assim como nós tivemos uma mudança, que eu vou deixar o vídeo logo aqui em cima para que você possa ver esse documentário também sobre a última mudança que nós tivemos sobre o sangue. O perigo real para você, que você está assistindo e talvez você sinta o peso da organização sobre os seus ombros, é entender que a vida ela está sendo tratada como um rascunho. Para os homens que tomam essas decisões em seus escritórios confortáveis, uma mudança doutrinal é apenas uma nova tiragem de revista. Para você, essa mudança ela pode significar a diferença entre você ter o seu filho ao seu lado hoje ou apenas uma fotografia dele na estante. A liderança, ela admite abertamente em suas publicações recentes que ela não é inspirada e que ela pode cometer erros doutrinais, erros organizacionais. Só que o paradoxo, ele é cruel. Eles admitem que erram, só que eles punem com ostracismo quem ousa questionar esses erros antes que uma luz mude oficialmente. A gente precisa questionar a moralidade de uma instituição que exige que você morra por uma doutrina que ela mesma pode descartar amanhã. O caso dos transplantes, ele provou que a verdade absoluta de 1970, ela se tornou uma opção de consciência em 1980. Então, aqueles que foram desassociados ou que morreram por recusar órgãos, eles foram vítimas de um sistema que valoriza mais a uniformidade e a obediência do que a própria santidade da vida que eles dizem defender. Se o transplante era pecado mortal e deixou de ser, a barreira do sangue segue o mesmo caminho de fragmentação lenta, onde que era proibido ontem, hoje é aceitável em frações, revelando a base, ela não é a Bíblia, mas é a pressão jurídica, ela é a necessidade de não parecerem anacrônicos demais. O convite que eu faço para você é de você retomar sua autoridade sobre o seu próprio corpo, sobre a sua saúde, a saúde da sua família, você não entregar as decisões de vida ou morte nas mãos de uma comissão de homens que nunca viram seu rosto, que não sofreram as consequências das suas perdas. A história dos 12 anos dessa proibição dos transplantes, ela serve como um aviso ecoando do passado. A luz deles costuma chegar tarde demais para quem está no túmulo. Eles não sentem o seu luto, eles não sentem a sua dor como que a gente viu em 1980. Eles não pedem desculpas. A gente encerra essa análise com um alerta fundamental. Use o seu raciocínio. Estude os fatos, os documentos, as datas. A verdade não precisa de censura nem de proibições médicas para se sustentar. A sua vida é um dom único, é precioso.
E ninguém tem o direito de rotular a sua cura como pecado. Se esse dossiê sobre a mentira do canibalismo espiritual abriu seus olhos, compartilha ele com quem você gosta, com quem você acha que precisa dessa informação. O conhecimento é a única defesa contra o controle mental. Se você quer continuar aprendendo mais e continuar vendo mais documentários iguais a esse, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, que eu vou te mostrar como que a organização manipula os fatos perante os tribunais.